Veias Abertas da América Latina. Você conhece ou já ouviu falar desse livro? Se você não conhece ou nunca ouviu falar, fica tranquilo, você está no lugar certo. Agora, eu preciso dizer para você que esse é um livro que foi escrito na década de 70 pelo uruguaio Eduardo Galeano. E o Galeano fez uma pesquisa extensa para trazer para a gente toda a informação a respeito da colonização, formação da América Latina. Essa história de colonização, essa história de imperialismo, tudo isso é passado nesse livro. Então, você está aqui hoje comigo para iniciar essa série, onde eu vou explicar todos os detalhes. Então, hoje, eu quero iniciar essa série falando um pouco de música. E é uma música que, ao meu ver, está intrinsecamente ligada à obra que a gente vai analisar. E eu poderia começar citando Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis Regina, mas eu vou falar de algo mais recente. E que, embora seja um grupo meio que atual, ele já se extinguiu. Mas, como a intenção dessa série é trazer conceitos atuais à obra Veias Abertas da América Latina, que o autor é o uruguaio Eduardo Galeano, a gente vai falar de canções atuais, porque nem tudo está perdido ainda na música. E a canção a qual eu me refiro é da banda Forfã, talvez você conheça. Mas hoje ela se apresenta com o nome de Brasa, porque mudaram alguns de seus integrantes. E ela costuma fazer uma boa mistura de ritmos, adota um ritmo latino e mistura com um pouco de samba e alguma coisa com brasilidade. E uma das principais temáticas dessa banda, além do som mais latino, é também uma cultura histórica da América Latina. Quem presta atenção nas músicas vai perceber isso nas letras. E também não é raro quando a banda mistura o português com o espanhol em algumas músicas. Vamos ver um trechinho. Pocas y mismas manos, de enero a enero, hace centenas de años. Esse pedaço é da música Arriba y Avante. Trata da concentração de renda histórica existente na América Latina. E se os compositores não leram Veias Abertas da América Latina, eles demonstram um grande conhecimento histórico sobre essa exploração dos povos americanos. Os povos que vivem em um continente que, segundo Eduardo Galeano, especializou-se em perder. E é assim que se inicia a obra que analisaremos. Entre perdedores e vencedores, exploradores e explorados, colonizadores e colonizados, tanto o livro quanto a música já citada, eles vão trazer um conceito de que somos um continente vocacionado a servir com submissão a interesses de grandes potências. E nos versos da canção temos o seguinte trecho: entender que há tristeza para que haja alegria, e por que somente alguns nascem com regalias, e outros usam cola e crack como anestesia. Assim, o conceito de que a tristeza existe para que exista alegria traduz com clareza o conceito trazido por Eduardo Galeano, de que para haver vencedores é preciso que existam perdedores. E a nós restou o estigma da tristeza, da pobreza, da condição de povo explorado. Assim, o livro nos remete aos tempos da chegada dos europeus ao nosso continente para descrever sua introdução. E o título é 120 milhões de crianças no centro da tormenta. Assim, temos uma clara definição de que a América Latina historicamente é uma serviçal, explorada e que serve como mero instrumento para atender às necessidades de povos classificados como desenvolvidos. E a gente vai atendendo esses povos desenvolvidos e somos considerados subdesenvolvidos. Nós somos aqui o local onde os colonizadores continuam a buscar minerais como petróleo, ferro, cobre e também carnes, frutas, café, matérias-primas que proporcionam lucros a esses exploradores. O que nos é ensinado é que não podemos falar de preço justo se o que vigora é o livre mercado ou o livre comércio. Afinal, o livre comércio se autorregula através da economia de mercado. E a depender do cenário, não tem limites para a exploração se o foco é o lucro. E quem lucra vence, e os perdedores servem aos vencedores. Assim, temos bem definida a nossa condição de continente perdedor. Os negócios florescem livres, e enquanto isso, os homens criam prisões para prender os outros homens que não conseguiram se adequar a essa liberdade dos negócios. E quem lucra aos montes são os investidores, via de regra estrangeiros, que sabem exatamente o jeitinho de conquistar cúmplices dentro do mercado dominado, o nosso. Você já se perguntou as razões pelas quais os estados latino-americanos realizam concessões ao capital estrangeiro? Mas por que países como os Estados Unidos não realizam concessões ao capital de outros países? Nessa temática, o Galeano cita a frase do presidente dos Estados Unidos, Wilson,
que no início do século XX disse: um país é possuído e dominado pelo capital que nele foi investido. E a reflexão gerada pela citação é a de que nós, latino-americanos, perdemos o direito de sermos americanos. Ou seja, embora a América seja uma só, os estadunidenses se reservam o direito de serem os americanos, enquanto nós, com as nossas línguas espanhola e portuguesa, ficamos relegados a uma espécie de classificação secundária, como se a gente fosse a segunda classe da América. Somos latinos. E na América Latina, desde a chegada dos europeus, tudo aqui se tornou instrumento para o capital europeu. E, mais tarde, instrumento para fortalecimento e enriquecimento dos estadunidenses, óbvio. Feito marionetes, a gente foi forjado como continente à imagem dos exploradores que vieram até aqui. Nós fomos divididos de acordo com o interesse desses colonizadores. A vontade e as necessidades externas é que ditavam, e ainda ditam, é claro, as nossas produções e as nossas funções. E de tão contínua que se apresenta a relação de exploração, para você ter uma noção, das 20 cidades mais populosas da América Latina hoje, 16 possuem cerca de 450 anos ou mais. E se hoje somos classificados como subdesenvolvidos, como eu falei anteriormente, isso significa que há quem tenha atingido o status de nação desenvolvida. Claro, isso foi às nossas custas. E isso é um baita de um presente do bom e velho capitalismo. E nossa riqueza sempre gerou nossa pobreza, assim cita o autor Eduardo Galeano. Isso porque a gente foi condicionado a nutrir a prosperidade alheia. A natureza nos deu e o imperialismo nos tomou e transformou ouro em sucata, petróleo em dor. Os cúmplices das dores sentidas pelas camadas mais pobres são as classes dominantes. Eles são cúmplices desses países desenvolvidos. Eles são aqueles que dominam os pobres, mas que são dominados pelo capital estrangeiro. Quando eu falei que os donos do capital estrangeiro sabem o jeitinho para conquistar cúmplices dentro do mercado dominado, a referência era justamente a figura do explorador de seu próprio povo. Aquele que condena o seu povo à besta de carga, a troco de migalhas oferecidas pelos colonizadores, que permanecem expandindo mercados em nosso território e explorando nossa população. Claro, sob a vigília e a ação de interventores, cúmplices, que cumprem o papel de subserviência ao dinheiro. São como aqueles escravos recém-libertos que se tornam os capitães do mato mais cruéis. E assim a gente vê acontecendo até os dias atuais. Amigo, essa é apenas a primeira parte do capítulo introdutório. Realmente ele é mais extenso que os demais. E a gente vai ter uma segunda parte em breve. E para finalizar, eu quero deixar um outro trecho dos versos da mesma banda que eu citei no começo, que trata da mesma temática em outra canção. Uma canção com um refrão emblemático. E eu vou deixar aqui o trecho. Navios negreiros não cruzam mais o oceano, mas o trabalho e o dinheiro continuam escravizando, impondo ao mundo a cultura do capital, materialismo, o acúmulo e o pensamento individual. Como você pôde ver, totalmente relacionado com a temática do livro. Muito obrigado pelo interesse, por ter acompanhado até aqui, e eu espero você no próximo episódio.